De volta, pessoal, ao nosso revisaço, né, o ABFGV, Processo Civil. Vamos dar continuidade à nossa ficha. A gente parou na questão de número 6, sem perder muito tempo. Vamos lá para a questão de número 6. Fala sobre partes e procuradores, né? E diz o seguinte: o Código de Processo Civil, o CPC, ele regulamenta como se dará a atuação das partes e dos seus procuradores em juízo. Além de dispor sobre a capacidade processual e dos deveres de cada um, disciplina sobre a constituição de representante processual e substituição das partes e dos seus procuradores. A respeito dessa temática, assinale a alternativa correta. Ao advogado é admitido procurar em juízo, postular em juízo, sem instrumento de mandato, sem procuração, a fim de praticar atos reputados urgentes. Beleza, até aí está certo. Mas, para tanto, deverá prestar caução e exibir instrumento de mandato no prazo improrrogável de 15 dias. Qual é o erro dessa letra A? Não precisa prestar caução e o prazo não é improrrogável. Esse prazo de 15 dias pode ser prorrogado. Mas vamos entender isso aí, né, pessoal? Vê, essa letra A, ela está falando de capacidade postulatória, do jus postulante, ela está falando do advogado. A gente sabe que para o advogado postular em juízo em nome do seu cliente, ele precisa ter um instrumento de mandato, uma procuração. Lógico, é na procuração que o cliente dará poderes para o seu advogado. O cliente, na procuração, dará poderes ao seu procurador para procurar em juízo em seu nome. Procuração. Poderes para o procurador procurar em juízo, postular em juízo. E a gente sabe que, em regra, artigo 37, caput, parágrafo 1, a gente sabe que, em regra, o advogado não pode postular em juízo sem procuração, sem instrumento de mandato. Essa é a regra. Salvo para a prática de atos reputados urgentes, ou então para a propositura de ações judiciais com o intuito de evitar a prescrição, de evitar a decadência. Então, nessas situações, o Código diz: advogado, você pode praticar esses atos. Agora, você se obriga, no prazo de 15 dias, independentemente de caução, não precisa dar nenhuma garantia, nenhuma caução. Você se obriga, em 15 dias, independentemente de caução, a trazer o instrumento procuratório, a juntar a procuração nos autos. Se você, nos 15 dias subsequentes à prática do ato, traz a procuração para o processo, tudo certo, está tudo resolvido. Todos aqueles atos que você praticou sem procuração estarão devidamente ratificados, chancelados. Agora, se nos 15 dias você não traz a procuração, todos aqueles atos que você praticou serão reputados como inexistentes. E você, advogado, ainda poderá se responsabilizar ou ser responsabilizado por perdas e danos, ou seja, o seu cliente, se quiser, depois pode entrar com ação judicial contra você de indenização por perdas e danos. Lógico. Então, essa é a sistemática do artigo 37. E o outro erro da questão é, o artigo 37 ele diz, esse prazo de 15 dias, ele pode ser prorrogado por igual período, por uma única vez e por igual período. Agora, qual é o detalhe aí? Mediante despacho do juiz. Então, perceba, o primeiro prazo, os primeiros 15 dias, isso aí é independentemente de despacho do juiz. Você praticou o ato, você tem 15 dias para trazer a procuração, você tem a obrigação de saber disso. Agora, nesses 15 dias, você não conseguiu encontrar o cliente, pedir para ele assinar a procuração, não deu, o cara estava viajando, você não conseguiu contato com ele. Você chega para o juiz e pede uma prorrogação por mais de 15 dias. Mediante despacho do juiz, você pode conseguir essa prorrogação. Então, qual é o erro? O prazo é prorrogável e não precisa caução. Artigo 37, caput e parágrafo único. Vamos seguir, vamos para a letra B. O instituto da sucessão processual ocorrerá, né, ou seja, uma parte sucedendo a outra, ocorrerá quando houver a morte de qualquer das partes. Perfeito. Que será substituída pelo espólio ou por seus sucessores. Tranquilo. Suspendendo-se o processo e sendo defesa vedada a prática de atos processuais, salvo aqueles atos urgentes a fim de evitar dano irreparável. Essa é a nossa letra correta.
Onde é que você encontra a resposta para essa letra B? No código, no CPC, letra de lei, questão literal, só que não é uma questão tão óbvia, né? Não é um artigo só. Você lê o artigo, matou. Essa questão ela envolve 3 artigos. Você tem que estudar conjuntamente o 43, o 265 e o 266. Você tem que fazer um estudo conjugado desses 3 artigos. Por quê? Quando você estuda o artigo 43, ele diz, ó, a parte será sucedida, quando a parte morre, ela será sucedida pelo espólio, pelos seus sucessores. O artigo 43, ele diz isso. Quando você vai lá para o artigo 265, você percebe que a morte de qualquer das partes provoca o quê? A suspensão do processo, provoca a paralisação do processo, até que a parte que morreu venha a ser sucedida pelo espólio ou pelos seus sucessores. Então você já está conjugando o 43 com o 265, porque o 265 é que fala de suspensão. E pessoal, o que é a suspensão de um processo, segundo a doutrina? É a paralisação do procedimento. Para o procedimento. E durante esse período de paralisação, nenhum ato processual pode ser praticado. Nenhum ato processual poderá ser praticado, salvo se o ato for urgente. O artigo 266 é que fala isso. Ó. Durante a suspensão do processo, nenhum ato processual poderá ser praticado, salvo aqueles atos reputados urgentes. Aí esses atos, o juiz pode ordenar a sua prática, pode determinar a sua prática, para evitar um dano irreparável, um dano de difícil reparação. Você tem que estudar o 43, o 265 e o 266. Essa letra B, ela está perfeita, desde que você faça um estudo conjugado desses 3 artigos. Não esquece, a morte de qualquer das partes provoca a suspensão do processo. Para quê? Para que o espólio ou os seus sucessores venham a suceder aquela parte que faleceu. Artigo 265, inciso 1º. Vamos seguir, vamos para a letra C. A letra C, ela diz o seguinte: o advogado poderá, a qualquer tempo, renunciar ao seu mandato. Tá certo, artigo 45, ele pode renunciar. O advogado não é escravo do cliente, ele não é obrigado a ficar com o cliente a contragosto. Se ele quiser, ele pode renunciar àquela procuração. Agora, ele deve, entretanto, assistir o mandante nos 10 dias subsequentes, a fim de lhe evitar prejuízo. Tá certo. O artigo 45, ele fala isso aí. O erro, pessoal, é, salvo na hipótese de ter comprovado que cientificou o mandante, o cliente, para que ele nomeasse substituto. Não, está errado. Porque o código diz, toda vez que o advogado renunciar ao mandato, ele tem que comprovar que deu ciência ao cliente. Ele tem que comprovar que ele notificou o cliente por escrito, que ele deu ciência formal ao cliente. Pessoal, para que isso? Para que o cliente possa contratar um outro advogado. E aí o código diz assim, ó, advogado, se você renunciar ao mandato, você tem que informar o seu cliente. E desde que seja necessário para evitar prejuízos ao seu ex-cliente, você ainda continuará a representá-lo por 10 dias. Você notificou hoje. Se for necessário, você ainda vai continuar como advogado dele nos 10 dias subsequentes. Desde que isso seja necessário para evitar prejuízo ao seu cliente, ao mandante. Lógico, pessoal, ninguém contrata advogado do dia para a noite. E se nesse período aí, nesses 10 dias, houver algum ato processual a ser praticado, tiver algum prazo correndo, o advogado vai ter que praticar até que o cliente contrate outro advogado. Agora, é lógico, você é advogado, você renunciou ao mandato hoje, você notificou o seu cliente hoje, tá? Você formalizou isso hoje, informou ao juiz, tudo certinho. No outro dia, o seu cliente foi lá e contratou outro advogado. Você está livre do encargo, você está exonerado. Por quê? Porque não é mais necessário que você continue representando aquela pessoa durante 10 dias, porque aquela pessoa já contratou outro advogado. Você está livre, você está exonerado desse ônus, desse encargo. Onde é que está isso? Artigo 45. Só que aí você vai aproveitar e vai ler o 44 também, porque o 44 fala da possibilidade de a parte, o cliente, revogar o mandato, cassar a procuração. Então perceba, o advogado ele pode renunciar ao mandato, mas a parte também pode revogar. O cliente também pode cassar. Porque da mesma forma que o advogado não pode ser escravo da parte, a parte também não pode ficar escravizada com aquele advogado. Não quero mais, não estou mais satisfeito. Revogue, casse a procuração.
né? Lógico, haverá aí um encontro de contas, um acordo, isso aí é outra questão, extraprocessual, não nos interessa. Vamos ver a nossa letra D, né? A última assertiva. Caso o advogado deixe de declarar na petição inicial o endereço em que ele receberá a intimação, ele poderá fazer isso depois, até a fase de saneamento. Mas as intimações somente informarão o nome do advogado quando tal dado estiver regularizado. Vê, qual o erro dessa letra D? O erro é o seguinte, pessoal. Um dos requisitos da petição inicial, uma das informações obrigatórias que deve constar da petição inicial, é o endereço em que o advogado eventualmente receberá a intimação. Só que isso não está naquele artigo 282 que fala dos requisitos. Isso está no artigo 39. Se você viu o artigo 39, ele fala exatamente isso. E a consequência que o artigo 39 dá para o caso do descumprimento dessa obrigação não é essa consequência que está aqui na letra D. O que o artigo 39 diz é: o juiz, ao examinar a petição inicial e antes de determinar a citação do réu, dará 48 horas ao advogado para que ele supra esse vício, para que ele supra esse defeito. Se ele não sanar esse defeito, o juiz irá indeferir a petição inicial. E em indeferindo a petição inicial, o juiz irá extinguir o processo. Então, essa consequência que a letra D coloca aqui, ela é incompatível com a letra do código, ela não ocorre de acordo com a sistemática do código. O código dá um tratamento diferente desse tratamento que é dado aqui na letra D. Esse é o erro da nossa questão.